Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O Ayrton Rato de saída do São Paulo. O Wendel e Oscar muito perto do Tricolor. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou por 163 votos a favor e 42 contra a previsão orçamentária do clube para 2025. E lá o São Paulo está projetando um superávit de quase 45 milhões de reais, além de uma despesa com futebol de quase 494 milhões de reais. É muito dinheiro. Lá nessa previsão orçamentária também o São Paulo projetando aí com venda de jogadores arrecadar quase 155 milhões de reais. É aquilo que eu venho dizendo aqui no Gazeta Esportiva nos últimos dias, nas últimas semanas e até mesmo no último mês. Por causa da criação daquele fundo de investimentos aí previsto para 2025, São Paulo vai ter que botar o pé no freio quanto a contratações de jogadores e vai ter que vender joias da base. Então Pablo Maia, que tem muita moral, já foi convocado para a seleção brasileira, é bem verdade, está machucado, mas para 2025 vai estar mandando bala com certeza pelo Tricolor Paulista, pode sair. O William Gomes também, o Henrique Carmo também, mais uma joia aí da base que renovou o contrato recentemente com o São Paulo. São Paulo vai ter que vender jogadores formados em Cotia para bater essas metas todas aí previstas na previsão orçamentária para 2025. Quanto a Oscar, jogador que passou muito tempo lá na China, 8 anos, revelado aqui no São Paulo, está sendo cobiçado pelo São Paulo. O São Paulo segue tentando a contratação desse jogador e chegou a um acordo salarial com o staff do Oscar. O Oscar, é bem verdade, disse recentemente que por problemas pessoais quer seguir fora do Brasil, por um desejo até da família dele, mas o São Paulo conseguiu chegar aí num consenso a valores, em relação a valores de contrato, de salário para o Oscar fechar com o Tricolor Paulista. É o sonho da diretoria chefiada aí pelo Júlio Casares, do técnico Luiz Ubeldia, a ver então como que essa novela vai terminar, se com um final feliz ou não para o São Paulo Futebol Clube. Tá certo, Michele? Beijo grande para você, tchau! Valeu, Zé. O que você acha, Alex? Acho que o São Paulo... Primeiro que o São Paulo, ele precisa se reforçar. O Oscar, apesar de ser um jogador tecnicamente muito bom, né, notadamente muito bom, eu não sei de que maneira que ele voltaria a atuar no Brasil em termos físicos, de adaptação à dinâmica do futebol brasileiro, calendário e tudo mais, né? Ele é brasileiro, mas está há 7 anos jogando fora, na China, muitos anos. Então, talvez não seja tão fácil assim. Se a gente lembrar do Oscar, que arrebentou no Inter, principalmente, um pouco no São Paulo, e justificando até uma convocação para uma Copa do Mundo, não é mais aquele Oscar, é um outro Oscar esse, né? Então, qual vai ser esse Oscar? Será que vale todo o sacrifício financeiro do São Paulo para trazer um jogador que, para mim, hoje já é uma incógnita? Se você traz o Oscar 5 anos atrás, eu não teria muita dúvida de falar, pô, grande contratação. Sim. Agora, eu não sei, porque a gente tem ainda a lembrança do Oscar em alto nível, mas qual foi o último jogo do Oscar que você viu? Eu não me lembro, cara. Faz muitos anos que eu não vejo o Oscar jogando 90 minutos. Né? Então é a mesma coisa que você pegar aqui e falar, que vai trazer o Ademir da Guia, o Palmeiras. Pô, legal, cara, mas da década de 70, hoje não mais, né? Então, não sei. Não estou dizendo que o Oscar tá velho, eu estou dizendo que o Oscar não é mais o mesmo do auge. E eu não sei que tipo de jogador ele seria hoje aqui no São Paulo. Eu estou achando estranha essa conta, porque assim, o São Paulo fechando as torneiras para tentar, ano que vem, equalizar dívidas, controlar as dívidas, né, através do fundo, de repente até com a chegada desse dinheiro que pode vir na parceria da base, que eu sou a favor. Mas como é que fecha a conta? Precisa fechar a torneira, vai trazer um dos jogadores mais caros. O Oscar, ele é um dos maiores salários do mundo. Ah, mas chegou em acordo com o salário. Ok, então resolvido uma parte da equação, resolvida. Mas e a outra? O Oscar não quer voltar para o Brasil, então não estou entendendo. O Casares falou que não é isso, né? Que não era essa informação que ele tinha e que ia dar um jeito, e parece que deu pelo que o Zé Pais falou, né? Minha preocupação é técnica. Do mesmo jeito que falaram do Rames Rodrigues quando chegou, que tinha chegado o novo Pedro Rocha ao São Paulo, não foi. Então eu tenho também um receio. Para mim é uma incógnita gigantesca o Oscar como jogador de futebol para o São Paulo. Agora, cairia, se ele jogar um pouco do que ele já jogou no auge... Melhor que o Rato, né? Ele é melhor que um monte de cabeça de baga. Bora de informação exclusiva
quero te contar quanto é que o São Paulo pode faturar no acordo com Evangelos Marinax, o magnata grego que tem tratativas avançadas para se tornar sócio do São Paulo nas categorias de base. Os valores discutidos entre São Paulo e Marinax giram na casa dos 100 milhões de dólares, que hoje equivalem a mais ou menos 630 milhões de reais. Só para lembrar que Cruzeiro e Botafogo lá atrás venderam suas SAFs com a promessa de um investimento de 400 milhões de reais. O São Paulo é capaz de colocar bem mais dinheiro no clube com categorias de base, embora também lembremos, né, que não há dívidas nas categorias de base. Para que essa negociação com o Marinax seja concretizada, São Paulo precisa criar uma empresa com o CNPJ e o Marinax vai ter percentual em cima dessa empresa. Com um detalhe importante, dentro de um período de 10 anos, São Paulo teria a possibilidade de recomprar a parte do Marinax. Quero acrescentar outro detalhe super relevante. São Paulo e Marinax pretendem assinar os documentos para concretizar o negócio até o fim do mês de janeiro. Esse é o prazo estipulado entre as partes. Na semana passada, o presidente Júlio Casares e uma comitiva do São Paulo estiveram em Londres para 3 dias e meio de reuniões com o Evangelos Marinax. Dá para dizer que o magnata grego está empolgado com a ideia e existe otimismo na parte do São Paulo para que o martelo seja batido. Nicola, como é que vai funcionar o investimento de 630 milhões de reais? Há um fluxo programado de investimento, essa grana vai ser utilizada basicamente para a contratação de atletas das categorias de base. A ideia é que o São Paulo contrate os melhores do Brasil e da América do Sul, usando inclusive o serviço de scout do Nottingham Forest, clube inglês, que é um dos times que o Marinax tem. Então, esse serviço de inteligência e busca por jogadores seria utilizado para que o São Paulo mapeasse as principais promessas da Argentina, do Equador, do Uruguai, todos os países da América do Sul, além, obviamente, de jogadores que estejam surgindo no futebol brasileiro. São Paulo seria o protagonista nas compras e montaria uma categoria de base muito mais forte do que a de qualquer outro time do Brasil já teve. Aí, na hora de vender atletas, São Paulo e Marinax dividem o lucro. Como é que funciona esse lucro? Outra informação exclusiva. Percentual começa com 75% do valor do negócio para o São Paulo, 25% do valor do negócio para o Marinax. E com o passar dos anos, esse percentual do São Paulo vai diminuindo até chegar a 60%. O percentual do Marinax vai aumentando até chegar a 40%. Valor final de 60% para o São Paulo, 40% para o Marinax, e essa mudança tem a ver com o fato de que agora o Marinax não investe nada. Então, se o Rian Francisco, por exemplo, for vendido, não seria justo que o magnata já tivesse uma fatia grande e gorda desse atleta, até porque nunca investiu no jogador. Mas daqui a alguns anos essa situação vai mudar, é possível que vários dos reforços vendidos tenham sido comprados pelo magnata grego. Diante disso, ele fica com até 40% do lucro. Essa história da Operação Oscar, que ela meio, como eu falei, ela parece um ET diante do que a gente está falando aqui do São Paulo. Você entende que o que aconteceu na semana passada, aquela sinal de entreveiro entre financeiro e departamento de futebol, que resultou nisso? Teve uma reunião, os caras se reuniram, tiraram foto todo mundo junto, e talvez tenham entrado num acordo, olha, a gente... Para ajudar o departamento de futebol, a gente vai tentar fazer uma outra operação aí, com o patrocínio, como fez o Corinthians com o Memphis. Essa decisão, se é que o Oscar vai vir, pode ter saído dessa pressão? Falar, ó, tá bom, então a gente vai tentar dar um jeito. Vamos partir do começo. O São Paulo, o departamento de futebol e o técnico identificaram 3 grandes lacunas no time. Independentemente do FDIC, tá aqui, ó. Lateral 2025. esquerda. Lateral esquerda, titular, um meia, o São Paulo não tem no elenco. Um lateral direito, se possível. Esse é o plano para 2025. Não é... Para cumprir esse plano, o FDIC, ó, tudo bem, pode... Só que você tem que tirar... Ou você vende um aí e contrata outro ali, ou você tira 5 e coloca um, você tem o limite, né, de gasto do departamento e da folha salarial mensal. Beleza. Quando o departamento de futebol começa a fazer a peneirada no mercado e percebe que nem o Wendel ele vai conseguir contratar com o dinheiro, por que o Rato está indo para o Vitória, por exemplo? O Vitória, com todo respeito, o Vitória comprar jogador do São Paulo quase titular. É um movimento muito interessante no mercado nacional, se você for reparar. Né?
Isso é interessante. Normalmente, como o Vessone fala, é o contrário, né? Mesmo que seja um jogador de mais de 30 anos, mas é um jogador que foi muito importante para o São Paulo até ontem. O dinheiro do Rato, provavelmente, serviria para o São Paulo pagar o Porto, para o Porto liberar o Wendel, para o Wendel entrar na folha, só que aí você tem que tirar uns 3 ou 4 da folha para entrar o salário do Wendel, que o Wellington ocupava com o menor salário do time titular. Então, para você tirar... Mas aí já tem o Rato e o Wendel, o Rato e o Wellington. Fora. Só que Entendeu? o Wellington não faz cócega na folha. Porque o salário era... Por isso que ele era tão importante. Além de tudo, ele era um... Como ele não teve reajuste, não renovou o contrato, ele era o menor salário da folha de pagamento do São Paulo. Tem um cara que eu conheço que ele fala, vocês vão sentir saudade do claro. Wellington. Então, mas Vai isso fazer é o falta. Excel. A gente fez tanto tempo Excel lá na ESPN. Gostava dele, cara. Você sabe, para encaixar 10 narradores e tal, você tem que ou diminui aqui ou vai ali. É assim, como o São Paulo vai ser administrado agora. O que eu acho que aconteceu depois dessa reunião, quando o departamento falou, cara, a gente não vai conseguir nem contratar um lateral. É assim, precisamos de ajuda. Ah, você faz o seu aí, e aí talvez ele procurando outros parceiros. O Superbet, patrocinadora. Ou os caras estão trazendo o Memphis. A Sportsbet vai entrar, o Sporting Bet no Palmeiras por não sei quanto. O outro tal. Precisam de vocês para fazer alguma coisa. E aí os caras começaram, aí esse Dybala, Oscar, tal, não sei o que lá, pode vir via Superbet. Não via clube, normalmente, porque não tem orçamento para tal. Então, mas aí é assim, ó. Aumenta o contrato, começa a entrar o dinheiro para pagar o Oscar que entra na folha. Quem? O responsável? É o São Paulo Futebol Clube. São Paulo. Mas o fundo topa porque aumentou a receita. Sim. Eu confesso que... Isso, aumenta o contrato, o que ele está falando, aumenta o contrato de patrocínio. Claro, o valor. Com essa grana. Sim, você faz um... É isso que ele está falando. Você faz um adendo no contrato. E pode ser, ó, esse dinheiro só pode ser... Vai direto pro Oscar, mas vai pro São Paulo, São Paulo pro Oscar. Não é só... O modelo de contrato do patrocinador com o Corinthians é um modelo que vai... Então, assim, o Vessone falou, ó, o Corinthians fechou com outra bet. Essa bet prevê... Ele falou isso na pré-história. Essa bet prevê X mensais e uma grana só para contratação. Essa grana aqui é só para contratação. Parecia ser uma coisa sem nexo. Pelo contrário, tem nexo. Mas aí o perfil que a Bet quer de contratação é um perfil que cause alguma ressonância. Não quer pagar um boleto, vai achar, conta de luz. Scout aqui, não, aí não vai querer. Também. O que o São Paulo deve ter feito, uma cobrança, e com todo o respeito, tinha que fazer mesmo, né? Porque que mundo, que planeta que o Atlético Mineiro consegue uma Bet que paga mais que o São Paulo, que é um time com torcida nacional. Não é possível, não é o meu mundo que eu vivo. Então o São Paulo acho que deve ter cobrado os caras. Falei, meu amigo, deixa eu te falar, o que está acontecendo aí? Vamos dar uma melhorada aqui. O que você pode me ajudar? Eu tô apertado, traz um jogador, vamos... Quanto que é o contrato? Eu dou um pouco mais de... Bet? O do seu São Paulo acho que é 56 por ano só. É ridículo. É muito pouco. São Paulo é uma torcida nacional. Não dá pra ganhar E menos ainda pro entrou Atlético no Mineiro. Fluminense, né? E era 18, hein? Já triplicou. Ridículo. Já era 18. Fala sério. Isso o São Paulo foi muito mal, porque ao sentir a valorização do mercado, vou me garantir achando que fosse explodir. Ele foi o primeiro a fechar sobrar... 57. No final fechou pouco. E quando Exato. você falou assim, agora tá onde entram as Tem maiores. que ser igual o Palmeiras. É 100 milhões e você acabou. Mas agora já tá assinado lá, né? Os caras falam, bom... E aí, agora assim, senta como e o chora. Corinthians, para entrar uma e sair outra, diferentemente do Palmeiras, que sai um patrocínio que acaba o contrato, o São Paulo teve que pagar a multa para sair o anterior e tal. O Corinthians até agora tá com esses negócios. Tá vendo? Porque esse é o problema de estar asfixiado. É claro, velho. Claro. Pô, E ali fala isso. Não, tem o 10 a Palmeiras vai mais, esperar tem 10 a até mais. janeiro para receber 100. Isso, exato. O São Paulo precisa dar 10 a mais, vezes morta, agora, furta. é É agora, a multa Assim vem como o cá. acordo do name rights foi baixo, o acordo do patrocínio foi baixo. Name rights, não sei. Não, baixo no seguinte sentido, ele teria potencial maior, todos os acordos, da live motion lá do show, todos os acordos teriam possibilidade de serem maiores do que foram. É que só uma coisa, só sobre esse do naming rights, era um negócio que era um mito, que nunca ia conseguir. Sim, Tinha um o nome, estádio não era tal, novo. o estádio não era novo, não ia conseguir. Eu tô com você. O Corinthians conseguiu a cap com o Emirates 15, 200 milhões lá, 300 milhões lá da Neoquímica, mas era a pandemia. Sim. Você conseguir aquilo aí numa pandemia, pra mim foi muito... Era zero.
Eu tô com essa daí com você. Não achei, ou do naming rights, eu achei uma sacada bem interessante do São Paulo. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor recusou, né, a primeira proposta do Vitória pelo Wellington Rato. Na minha opinião, se chegar uma boa proposta, né, pessoal, compensa o São Paulo vender, até porque já é um jogador de 32 anos. E o São Paulo tem vários pontas, né, pessoal, no elenco. E com a provável saída do Wellington Rato, o William Gomes deve ter mais oportunidades, né? Na minha opinião, é um bom jogador, né? Uma das maiores promessas dos últimos anos do São Paulo. Mas teve poucas oportunidades, pessoal. Sempre o Wellington Rato entrava no segundo tempo, né? O William Gomes não entrava. Então eu acho que se o São Paulo negociar o Wellington Rato por uma boa proposta, é um ótimo negócio, até porque o São Paulo precisa aliviar sua folha de pagamento, né, pessoal, para conseguir trazer o lateral esquerdo Wendel e o meio-campista Oscar, até porque no momento o São Paulo praticamente não tem lateral esquerdo, né, galera, já que o Wellington foi embora, né. O Jamal Lewis não deve jogar mais pelo São Paulo. E o Patrick, na minha opinião, o São Paulo poderia emprestar ele, né, pessoal, para ganhar um pouco mais de rodagem, né, de bagagem. E o São Paulo tentar trazer outro lateral esquerdo, né, pessoal? Algum jogador que esteja meio livre no mercado também. Até porque se o Wendel chegar mesmo, né, e ele se machucar numa Copa do Brasil, numa Libertadores, será que o Patrick vai aguentar a pressão, né, pessoal? Até porque nos jogos que eu vi do Patrick, ele foi muito mal, poucos jogos, né, ele jogou bem. Mas então o São Paulo poderia, né, pessoal, trazer até mais um lateral esquerdo. Mas dificilmente o São Paulo vai fazer isso, né, até porque o Tricolor precisa aliviar muito sua folha de pagamento para trazer alguns jogadores. E o São Paulo também está atrás de um meio-campista, já que o Luciano, né, fez esse papel nesta temporada. Foi muito abaixo, na minha opinião, né, pessoal? O Luciano é um jogador decisivo, se jogasse ali mais para frente, né, como segundo atacante, se o Zubeldia mudasse a formação. Mas como meio-campista, né, o Luciano não rende muito, até porque ele não é esse jogador, né, galera? Então, se o São Paulo conseguir trazer o Oscar ali para o meio-campo, que está muito próximo de acontecer, na minha opinião, um bom reforço, até porque alguns jornalistas e alguns torcedores criticam, né, pessoal, a vinda do Oscar. Mas o São Paulo não tem dinheiro, né, pessoal, para comprar um jogador. Então o São Paulo está atrás de algum atleta que está livre no mercado. Então o Oscar é uma ótima oportunidade. Até porque o São Paulo deve ter um parceiro aí, né, pessoal, para pagar o salário do jogador. E o Tricolor fez uma proposta envolvendo o lateral direito Moreira para contratar o lateral esquerdo Wendel, do Porto. E aguarda uma resposta. O Tricolor ofereceu aos portugueses, né, um empréstimo de 18 meses do garoto revelado em Cotia. Embora o São Paulo tenha um bom entendimento, né, com o Wendel em relação a salário e tempo de contrato, o jogador tem encontrado dificuldades, né, para quebrar seu vínculo, que ainda tem mais 6 meses de validade. Aos 20 anos, Moreira já foi alvo, né, do Porto nesta temporada, mas o Tricolor na época não quis emprestá-lo. O entendimento era de que o jogador é um ativo importante e que só sairia do São Paulo por um valor alto. Agora, porém, com a necessidade de um lateral esquerdo e a falta de oportunidades para Moreira, o Tricolor entendeu, né, que era o momento de oferecer o jogador ao Porto. Então o São Paulo aguarda, né, pessoal, a resposta do Porto para concretizar nessa contratação do lateral esquerdo Wendel e emprestar o Moreira. Na minha opinião, né, um ótimo negócio para o São Paulo, até porque o Moreira a gente praticamente não vê ele em campo, né, pessoal? Só vive lesionado. É um bom jogador, mas sofre muito com lesões. E com a provável saída do Moreira, o São Paulo vai ter que começar a olhar para a lateral direita também, né, galera? Até porque o São Paulo vai ficar apenas com o Igor Vinícius e com o Rafinha, mas o Rafinha tem contrato até o fim do Campeonato Paulista. Então o São Paulo vai ter que trazer mais um jogador para essa posição, a não ser que o Rafinha renove até o meio do ano, né, pessoal? Não é descartado isso, até porque o São Paulo não tem muito dinheiro, né, para fazer investimento no lateral direito. E o Rafinha é um jogador experiente, né, pessoal? Então vamos ver se o São Paulo vai trazer outro lateral ou vai tentar renovar com o Rafinha por mais tempo. E em entrevista ao GE, o Zubeldia falou que em 2025 ele está convencido que o São Paulo vai ser campeão. Então abre aspas aí para ele.
Estou convencido que será neste ano, em 2025. Estou convencido que em 2025 sairemos campeões da Libertadores. Eu já falei alguns vídeos atrás, né, pessoal? Se fosse o dirigente do São Paulo, eu não manteria o Zubeldia para 2025, até porque, na minha opinião, ele escala muito mal o time, demora muito de mexer. Nesta reta final mesmo, né, de temporada, ele poderia testar alguns jogadores mais, né? O William Gomes, na minha opinião, estava pedindo muita passagem, né, para ser titular do São Paulo. E ele praticamente não escalava, né, pessoal? Colocava o garoto apenas no fim do jogo. E o Luciano fez um fim de temporada péssimo ali no meio. Ele poderia ter colocado o Lucas ali, né, no meio campo e colocar o William Gomes nas beiradas. Mas isso é minha opinião, né, pessoal? Mas agora que o São Paulo, que ele vai ficar para o ano que vem, espero que ele faça um ótimo trabalho, né, pessoal? E segundo o jornalista Jorge Nicola, o São Paulo está mais perto, né, de fechar a parceria para suas categorias de base com o empresário grego Evangelos Marinakis. E o Nicola também informou que essa parceria deve durar 10 anos. E nos primeiros anos, né, o São Paulo vai manter 75% dos jogadores e reduzindo as porcentagens do tricolor nos restantes dos anos. Então, no fim do contrato, né, o São Paulo vai ter 60%, né, das vendas dos jogadores. Então, não é tão ruim para o tricolor, né, pessoal? Até porque várias vendas que o São Paulo faz, o tricolor tem essa quantia, né, apenas. O São Paulo estima que deve triplicar, né, essas vendas. Então, deve entrar muito mais dinheiro no São Paulo, né, pelas categorias de base. E é muito importante, né, pessoal? Até porque o São Paulo deve varrer o mercado sul-americano, né, e o brasileiro atrás de jovens jogadores, né? O São Paulo, então, deve ter a melhor categoria de base se isso se concretizar nos próximos anos. E o tricolor espera, né, pessoal, reduzir em 1,5 milhões de reais sua folha salarial. Alguns jogadores já estão cotados para sair, né, como o Jackson Mendes, o Orejuela, o Nicão, né, que estava emprestado para o Atlético Paranaense em fim de contrato, não deve renovar. O Ayrton Rato também pode sair. O Luciano Arboleda foi especulado, né, pessoal, mas dificilmente o São Paulo vai liberar. Até porque o São Paulo, já que não vai trazer grandes nomes, né, pessoal, não pode perder seus principais jogadores. Então, o São Paulo tem algumas saídas encaminhadas e o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou na última terça-feira a previsão orçamentária para o ano de 2025. O São Paulo projeta um superávit de quase 45 milhões de reais. Apesar da recomendação de lideranças da oposição a votar contra a proposta, o orçamento foi aprovado com enorme facilidade. Ao todo, 163 conselheiros votaram a favor, enquanto 42 foram contra. Houve ainda 6 abstenções. A previsão orçamentária para o próximo ano é norteada pela FIDIC, Fundo de Investimento, gerido pela Galápagos. A empresa fornecerá ao clube 240 milhões de reais para o pagamento de dívidas e também a obtenção, né, de equilíbrio no fluxo de caixa. Então, o São Paulo espera fechar o próximo ano com superávit de mais de 44 milhões de reais. Vamos ver se isso se concretiza, né? Até porque esse ano o São Paulo também não investiu muito e mesmo assim vai terminar o ano com grande prejuízo. Mas o tricolor espera, né, com esse fundo de investimento, o São Paulo diminuir seus juros, né, que paga por mês e assim aliviar, né, pessoal, seu fluxo de caixa. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E até a próxima!